Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, tá pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui, tá? Que Deus está nos dando a oportunidade. Então vamos fazer o bem, né pessoal? Vamos ajudar as pessoas que precisam, tá? Por isso que eu agradeço muito que através do meu vídeo aqui, tá pessoal? Estou ajudando muitas pessoas que estão em dificuldade, tá? Eu agradeço muito, tá? É isso, a gente fazer a nossa parte, tá? Contribuir para que essa realidade, né, possa tornar uma realidade melhor, tá, pessoal? Por enquanto a realidade aqui não tá boa, tá, pessoal? E é por isso que a gente precisa encontrar força, tá? Força, como é, resiliência, né? Ter ânimo para enfrentar as coisas que estão acontecendo. Agora mesmo eu vi a notícia aqui na internet, né? É que deve tá dando aí em várias redes, televisão, internet, né? Que houve o apagão lá na Europa, né? Continente lá da Europa, ficou todo mundo no escuro lá, ficou todo mundo querendo luz. Entende, pessoal? E não é fácil, tá? Uma situação dessa, porque tudo a gente precisa usar a internet, a energia. Então tudo está aqui nessa concepção. Então pessoas que às vezes têm lá o dinheiro no cartão não vai poder porque não tem energia para usar a máquina, né? A máquina precisa de energia. Então, todas essas coisas, tá, pessoal? Então, você vê a dificuldade que passou lá, tá? Aconteceu na Europa, né? Não sei se vai acontecer em outros continentes. O Brasil aqui, pessoal, está sendo protegido, tá, pessoal? Aqui tem, não sei qual é o caso, mas aqui tem a mão de Deus, tá, pessoal? Para nos proteger aqui dessas situações, tá? Você viu que na a pandemia, né, a dificuldade que foi aqui, que aconteceu aqui, tá? Então, pessoal, isso pode acontecer, tá? E a gente tem que ter força para encontrar. É por isso que eu estou aqui convidando, né, pessoal? Chamando para despertar a consciência, para você trabalhar a conexão, para você ter resiliência, ter força, porque sem espiritualidade, pessoal, para enfrentar essas dificuldades, não vai ser fácil, tá? Nessa realidade, tá? Então você vê que os heróis da fé, né, como é dito aí, as pessoas, os discípulos, os apóstolos, então eles, como é que se diz, encontraram força para suportar as dificuldades daquele tempo, porque eles estavam trabalhando a conexão com Deus, com a espiritualidade, né? Receberam o Espírito Santo, então deram força a ele, ânimo para que ele continuar, mesmo ele sabendo que poderia a qualquer momento ser tirado do corpo dele, né? A morte aqui. E foi o que aconteceu, tá? Eu até comentei ontem, né, que eu vi que um pessoal da internet aí fez um vídeo dos 12 apóstolos, a morte dos 12 apóstolos, né? Mas morreu mais, né? Os 12 apóstolos morreu muitos cristãos também com requinte de crueldade, né, pessoal? Então, será que você vai ter força, fé para suportar até a morte como os apóstolos, os outros cristãos, pessoal? Hoje em dia tem aí que se diz cristão,
Nossa, está se rendendo por qualquer coisa, tá? Então, pessoal, será que é alguma dificuldade da vida? A gente souber que uma doença, alguma coisa, será que vai parar a sua fé? Vai ter apagão, não vai ter. Será que isso é que vai parar a gente? De a gente estar conectado com Deus, com a espiritualidade? Será que é isso? Entende, pessoal? Se você não se preparar, ficar aí nessa brincadeirinha aí de cristão, de espiritualidade, tá? Não sei o que é que vai acontecer, tá? Com vocês, tá? Não sei. Então, por isso que eu tô aqui chamando para a gente estudar, se aprofundar, a gente começar a ter força para enfrentar essas dificuldades. E a gente está aqui para isso, pessoal, né? Enfrentar dificuldade. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu vou falar de um tema, eu já até falei sobre esse tema, mas eu vou repetir, né? Porque também tem gente nova no meu canal, né? Eu quero agradecer a vocês, tá? Eu não sei o que é que aconteceu, porque esses essas semanas aí que eu gravei uns vídeos aí, tá? Os vídeos bons também, né? O vídeo é interessante. Eu gravei uns vídeos aí, e nossa, pessoal, ao mesmo tempo que a visualização aumentou, tá? Aumentou também os inscritos no meu canal. Nossa, foi assim a semana, pessoal. Na semana o inscrito aumentou, tá? Então, quer dizer que o meu vídeo, pessoal, tá tendo um alcance aí, tá? Muitas pessoas e pessoas com problemas, tá, pessoal? Problemas aqui dessa realidade, tá? Com dificuldade e tá encontrando no meu vídeo aqui, no ensinamento que eu tô trazendo, força para ela, tá dando força. Nossa, quando uma pessoa fala que estava já parando, não, sabe, não passou por várias denominações e só encontrou aqui força, encontrou no meu vídeo, nossa, pessoal, isso é que me dá força também, tá? Saber disso, isso me dá força também, porque você vê a responsabilidade. Então, tá aumentando aí o número de pessoas no meu canal, então aumenta a responsabilidade, mas espiritualidade sabe, né? Eu espero que eu esteja contribuindo para o seu crescimento espiritual, tá, pessoal? O que eu estou passando aqui com humildade, tranquilidade, tá, pessoal? Estou fazendo aquilo que a espiritualidade quer, na visão que a espiritualidade quer, tá? Vocês podem achar um pouco diferente do que vocês têm visto aí, mas é isso, tá? Eu estou seguindo aí. Nada, se eu aqui não ganho nada nesse mundo de ilusão, não ganho nada, próxima vida eu posso ganhar, tá? É o que a espiritualidade fala, tá? Eu vou ser recompensado de alguma forma, tá, pessoal? Não se preocupe, tá? Aqui, se eu for viver aqui, pessoal, tá? Se eu cuidar da minha saúde, do meu equilíbrio e tal, pelas coisas que estão acontecendo nessa idade, será que a gente vai chegar aos 80 aí, por aí? Não sei, tá, pessoal? Mas é isso, é o tempo necessário que a gente veio fazer aqui. Quando chegou o seu tempo, chegou, graças a Deus. Vou continuar minha jornada em outra dimensão. É isso que a gente tem que pensar, tá, pessoal? E não tá preocupado. É porque se você só fica pensando aqui, pessoal, é a maioria de alguns cristãos, tá? Porque quando bater, assolar alguma coisa aqui, se você só tem um pensamento daquele, aí acabou a sua esperança, você, ai meu Deus, esse de mancha, ai, tá? Vai até achar que Deus é injusto, a espiritualidade está agindo com injustiça com você.
E não é assim, tá, pessoal? A gente nunca há injustiça da parte de Deus, da espiritualidade, tá? Tudo está correndo certo, tudo para o bem daquele que ama a Deus, tá? Então, pessoal, por que eu estou dando essa introdução aqui? Deixa eu ver aqui, deu luz, graças a Deus, já deu luz aqui, ó. Porque eu vou falar de um tema que eu já falei, tá? Mas eu vou repetir e vou colocar outras coisas que eu não coloquei no outro vídeo, né? Porque tem muita gente nova no meu canal, então eu vou colocar então. Qual é o tema que a gente vai falar hoje? O que é a força espiritual? Aí eu coloquei uma pergunta, né? E por que temos que cultivar essa força interior? Então, porque essa força espiritual é uma força interior. Então, vem do interior da conexão com Deus e com a espiritualidade. Por que a gente precisa buscar essa força? Porque você está vendo aí o cenário aí, tá, pessoal? Você está vendo o cenário que acontece aqui nessa realidade onde a gente está. O cenário é bom? Não, mas pode acontecer o que acontecer. Se você está conectado, se você tem a força, isso não vai mexer com você. Ah, meu Deus, está caindo ali, irmão Samuel. Ah, tá certo, deixa cair lá. Sem problema nenhum, a gente vai continuar o nosso processo. Então, essa é a visão, tá? Daqueles que são chamados, é para ele ficar no propósito dele, trabalhando. Aconteça o que acontecer, não deixe que essas coisas que acontecem nessa realidade desviar a sua intenção, colocar medo, deixar você paralisado. Entende, pessoal? A gente não pode. Aconteça o que acontecer, ai meu Deus, a gente vai morrer, irmão Samuel. E agora? Entende, pessoal? A gente precisa ter uma visão mais ampla. Se a gente só tem uma visão daqui, tá? A gente vai cair no mesmo marasmo que as pessoas estão aí. Por isso, pessoal, pessoas que estão fazendo você ficar só com a mente aqui presa aqui no ego, olhando para essa realidade, está prendendo a sua consciência aqui. Você tem que ter uma visão mais ampla. A gente está vivendo aqui, está vivendo, vamos viver e tal, mas o nosso objetivo é maior do que isso aqui. Entende, pessoal? A gente tem que ter essa visão, tá? Porque senão a gente perde a desesperança. Às vezes nem precisa acontecer algo externo, às vezes acontece algo com a gente. A gente cai uma doença grave, alguma coisa, é uma notícia que o médico vai dar a gente, ou alguém da nossa família tal. E aí, como é que você vai lidar com essa situação? A gente da espiritualidade, pessoal, a gente que foi despertar a nossa consciência, como é que a gente vai lidar com essa situação? Então, se você não tiver essa força aqui, não tiver cultivando essa força interior, você cai, pessoal. A gente cai. Entende? Porque por isso que eu vim falar sobre essa, né, esse tema de hoje, tá? E hoje eu tive um sonho aí também, tá? Que foi meio assim, um pouco, e tem a ver com isso também aqui, tá, pessoal? Com força interior que a gente tem que caminhar, tá? Às vezes, por eu estar aqui ainda, Deus está me mantendo aqui ainda, tá? É pela vez, pelo o trabalho que eu estou fazendo aqui, tá? Porque senão talvez ele tivesse já recolhido, tá, pessoal? Então, você vê que há um propósito de a gente ficar aqui, pessoal, tá?
Eu sei, tá? Mas é isso. A gente tem que ter uma visão mais ampla, tá? Então, e a gente tem que buscar essa força espiritual. É aonde é que a gente busca essa força? Aonde, irmão Samuel? Na fonte de energia, porque força tem a ver com energia. Então você tem que buscar onde a força. Quem é a fonte de toda a energia? Quem é, pessoal? Quem é? Deus, né? Então, é lá que a gente tem que buscar. Entende? Agora, as pessoas não vão cultivar isso, não vão buscar. Tá aí, levando a vida que a Matrix quer. Aí, quando a parada aperta, tá, pessoal? Aí, ai meu Deus, aí sai correndo, ai meu Deus, ai me ajuda. Aí é assim, pessoal. As pessoas assim, mas eu tô falando de espiritualidade aqui, ó, me dedicando a tempo aqui, chamando as pessoas. Ah, não, que nada, irmão Samuel, agora não, agora eu vou para carnaval. Não, agora. Você entende, pessoal? Você entende o que é que está acontecendo? É isso que está acontecendo. Tem pessoas no meu canal que ainda está endurecendo o coração, pessoal. Eu sinto muito, tá? Sinto muito falar isso, mas é isso, tá? Mas vamos saber o que é essa força espiritual, né? E por que que a gente tem que cultivar essa força interior, tá? Então, o que é que ele fala que é essa força espiritual? Ele fala, a força espiritual é um conceito que se refere à energia interna que cada indivíduo possui, relacionada à sua essência e à sua conexão com o divino. Então, nessa primeira parte, ele está falando que essa força espiritual é um conceito, né, que é falado em várias tradições espirituais, religiosas, né? Que ele fala que se refere a uma energia interna. Então, é energia que cada indivíduo possui. Então, cada indivíduo possui essa energia. Que está relacionada o quê? Essa energia vem da onde? Vem da sua essência divina. E a sua conexão com o divino. Então, quando você se conecta à sua essência divina, que é a sua espírito, você se conecta com o divino, com Deus, com Cristo, com a espiritualidade. É daí que vem essa força. Então, se você não está conectado verdadeiramente, você não vai ter essa força. Se você fica aí igual os religiosos aí, brincando aí de religiosidade aí, na hora que a coisa aperta, é por isso que quando aperta aí para alguns religiosos deles, eles caem aí, eles se prostram, caem em depressão, caem, fica preso aí, prostrado. Por causa disso, porque não tem a conexão verdadeira. Está sendo enganado, levando que ele vai encontrar conexão no lugar lá, na igreja, e essa conexão é intrínseca, né? Ele diz que cada um possui dentro de você essa energia interna. Ele fala, essa força é muitas vezes associada à capacidade de superar o desafio. Então, é ela que vai dar a capacidade de a gente superar o desafio que a gente vai encontrar aqui. Sem essa força, a gente não vai poder superar o desafio. Então, por isso que a gente precisa dessa força, pessoal. Aí ele fala, encontrar paz interior e manter uma atitude positiva diante da adversidade. Então, você vai encontrar paz no momento difícil e vai manter aquela mente positiva, que tudo está certo, mesmo diante da adversidade que a gente está enfrentando. Entende, pessoal? Espiritualidade não é brincadeira, a gente precisa. E eu estou aqui trabalhando, chamando vocês para essa conexão, tá? E eu sou confundido aqui com... é o grupo, cadê o grupo do irmão Samuel? Por causa desses falsos profetas que fizeram isso aí.
E vocês vieram deles, né? Eu também estava lá, seguindo, eu saí. Então, a espiritualidade chama você para fora aí, dessa confusão aí, tá? Aí ele fala, em diversas tradições religiosas e espirituais, né? A força espiritual é vista como um recurso vital que pode ser cultivado e desenvolvido ao longo da vida. Então, ao longo da vida é para a gente estar trabalhando essa conexão, essa força interior, porque ela está dentro da gente, tá? A maioria das tradições vai dizer que você tem que buscar em algum lugar essa força. Eu sinto muito, tá, pessoal? É o que está acontecendo. E pior que as pessoas vão ficar desesperadas e não vai pensar direito, vai em qualquer lugar, ela vai. E aí é onde o inimigo vai colocar coisa na mente dela. Ela vai estar adorando aí uns espíritos aí, as entidades aí, tá? Em vários grupos aí. Então, tá agindo errado porque ela tá buscando a força. E ela pensa que vai encontrar aí fora. Esse é o problema, tá, pessoal? Aí ele disse, a força espiritual, né, desempenha um papel fundamental na vida da pessoa, pois está intimamente ligada ao bem-estar emocional e mental. Então, ela ela tem um papel fundamental, sabe? Porque ela está ligada ao bem-estar da pessoa mental. Então, a pessoa vai estar bem mesmo com a dificuldade aí do mundo. O mundo vai estar do jeito que ele vai estar, pessoal. E a gente que foi chamado para a espiritualidade, a gente não tem que se abalar por qualquer coisa que aconteça aqui, tá? Temos que ficar tranquilo que está tudo certo, vai dar tudo certo. Se você está com a conexão com Deus, não tenha medo de nada, tá? Fique na sua posição e vai trabalhar para o seu bem, tá, pessoal? Aí ele fala, quando uma pessoa se sente espiritualmente forte, ela tende a ter mais resiliência, o que ajuda a enfrentar crises e momentos difíceis. Então, quando uma pessoa se sente espiritualmente forte, né? Ela está com essa conexão e essa força está vindo, ela tem mais resiliência. Então, ela tem mais resistência de suportar as adversidades. Vai ajudar ela a enfrentar crise, momento difícil da vida dela. Pode ser com qualquer coisa. Pode ser coisas externas ou coisas que estão acontecendo na sua vida. Ela vai enfrentar ali. E é para isso, pessoal, que a gente está trabalhando essa espiritualidade para a gente ter força, né? A gente usar a nossa fé para vencer dificuldade, tá? É isso, pessoal. Não tem como. Eu estou desde o começo aqui, tá? Falando isso para que as pessoas tenham força. E graças a Deus, tá? Tá aumentando agora, porque as pessoas estão percebendo, estão escutando o meu vídeo, então tá percebendo qual é a intenção, qual é as pessoas. Então, estão vindo. E o pior de tudo é que essas pessoas estão até, como é que se diz? Evangelizando? Não, estão divulgando meu vídeo para outras pessoas também. Eu fiquei sabendo que tem pessoas que estão divulgando para outras pessoas assistirem também. É por isso que está havendo um crescimento do meus inscritos aqui, visualização, tá? Por causa disso. Porque não tenho dinheiro para divulgar nada, tá, pessoal? O canal. Então, é vocês aí, vocês ajudam de todas as formas, tá? A evangelizar. Então, você está vendo que a mensagem serve para muitas pessoas, tá? Então, tem muitas pessoas fazendo isso, tá, pessoal? E eu agradeço, tá? A espiritualidade agradece, tá, pessoal? Não é para ser famoso, porque eu nem tô aí, tá?
Se tiver uma, duas pessoas, já falei aqui. Eu estou continuando aqui o meu serviço, o meu trabalho. Então, isso aí é o movimento mesmo da espiritualidade aí tocando no seu coração. É o movimento aí que ele está tocando no seu coração para fazer isso, tá, pessoal? Graças a Deus, tá? Aí ele fala, além disso, essa força pode proporcionar um senso de propósito e significado, permitindo que o indivíduo se sinta mais conectado consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Então, vai trazer um propósito, um senso de propósito para a sua vida. Vai permitir que você sinta que você está conectado a algo maior que está lhe dando energia para você continuar caminhando aqui. Você vai sentir isso, tá? Entende? Aí ele fala, cultivar a força espiritual envolve prática que promova autoconhecimento e a conexão com algo maior. Então, é a minha pergunta lá, né? E por que temos que cultivar essa força interior? Porque ela vai promover o autoconhecimento e uma conexão com algo maior. Então, com Deus, tá? É isso que vai promover que a gente vá se conectando com Deus. Ele fala, através de meditação, oração, estudo das escrituras e reflexão e atividade de gratidão. Então, ser grato, né? São algumas das formas eficazes de fortalecer essa energia interna. Então, para fortalecer a nossa energia interna, nossa energia interior. Tá? Porque ela está dentro da gente. Agora, o que é que a gente precisa fazer? É cultivar. Através de quê? Dessas práticas espirituais. Meditação, oração, estudo das escrituras, reflexão, ter reflexão das coisas e atividade de gratidão. Então, ser grato, começar a fazer atividade de ser grato, fazer o bem. Então, tudo isso começa a fortalecer essa energia que está dentro de você. Você começa a ter força. Então, quando o momento difícil vir, você vai enfrentar. A pandemia aí foi um exemplo, pessoal. Pessoas que estavam na espiritualidade, né? Quando veio a dificuldade, a pandemia, ela não se abateu, ela se levantou com mais força ainda. Outras caíram aí. Entende, pessoal? Então, por isso que a gente precisa, tá, pessoal? Eu estou aqui, sempre aqui, tá? Trazendo conhecimento para a gente estudando, tendo força para a gente continuar orando, meditando, né? É isso que a gente tem que fazer. Aí ele fala, essas práticas ajudam a acalmar a mente, a aumentar a consciência e promover uma sensação de paz interior, que são essenciais para o desenvolvimento da força espiritual. Então, você promover a sensação de paz interior é importante, pessoal. Por quê? O mundo pode estar pocando aí, tá? Como está pocando aí. Pode estar, mas você tendo a paz de Cristo, a paz de Deus, isso vai promover uma força dentro de você. Tá? Você não vai ter medo, não. Tá tudo certo. Tá? Não, irmão Samuel, tá caindo o negócio aí e tá pipocando aí. É isso mesmo, deixa pipocar. Tá? Então, pessoal, é isso que a gente tem que estar. Tem que estar na nossa conexão, preocupado com a nossa conexão. Vai acontecer, tá? O que tem que acontecer, vai acontecer. Ninguém vai impedir isso, pessoal. Ninguém vai impedir. Quem é? É você que vai impedir isso aí de acontecer? Tá? Tá escrito tudo, tá? Tá escrito nas escrituras. Então, vai acontecer. Não tem como. Aí ele fala, diferentes tradições aborda a força espiritual de maneira variada. Então,
muitos contextos religiosos e espirituais aborda essa força espiritual de maneira variada. Ele fala no cristianismo, por exemplo, a força espiritual é frequentemente associada à fé e à graça divina. Então, é onde a pessoa se conecta à fé e à graça divina, que é Cristo. No budismo, a força espiritual pode ser entendida como uma capacidade de alcançar a iluminação através de prática de meditação. Já no espiritismo, a força espiritual é vista como uma energia que se conecta ao espírito, aos seres humanos, permitindo a evolução espiritual. Então, a gente se conecta ao espírito elevado. Então, todos os três estão certos? Todos os três estão certos. Você vê que, mesmo religiões, eles estão falando dessa força, estão trazendo a visão dele, diferente um da outra, mas todas essas formas que eles estão trazendo está de acordo com a espiritualidade. Por quê? Essa força também é para a gente desenvolver a nossa fé e a conexão com a graça divina que é Cristo, no cristianismo. No budismo é que a gente vai usar essa capacidade para alcançar a iluminação. Então, a gente precisa de força para chegar à iluminação espiritual. E ele diz que já no espírito, ele fala que é uma força, né? Que é uma energia que a gente se conecta a espírito elevado, né? Com o ser, vai permitir também que a gente tenha uma evolução. Então, se a gente está numa frequência, está conectado aos anjos, aos mentores, nos ajudando, vai nos ajudar. Então, tudo tem a ver com isso aí, pessoal. Tá certo, todas três. Mas cada um falando de uma forma. O que é essa força espiritual? Tá? Aqui já é para não brigar mesmo, tá? Aqui eu já estou colocando já para não brigar aí as religiões aí que tem por aí, tá? Aí ele fala, a relação entre força espiritual e saúde mental é amplamente reconhecida. Estudo mostra que pessoas que cultivam a sua espiritualidade tendem a nível mais baixo de estresse, ansiedade e depressão. A força espiritual proporciona um suporte emocional que ajuda o indivíduo a lidar melhor com o desafio da vida, promovendo uma mentalidade mais positiva e resiliente. Então, você vê que até os estudiosos, né? Eles já fizeram o teste. Eles viram que pessoas que estão cultivando a espiritualidade, né? Ele tem níveis baixos de estresse, ansiedade e depressão. E ele viu também que essas pessoas têm uma força, né? Que dá um suporte emocional para essas pessoas a lidar melhor com o desafio da vida. Não é que a pessoa não tinha desafio. Eles viram que a pessoa tinha desafio. Mas só que ela está trabalhando a espiritualidade, cultivando, né? Eles viram, né? Que essas pessoas encontravam força, uma mentalidade positiva, uma resiliência que conseguia vencer. Então, isso já é estudado, pessoal. É a prova de que a cultivar a espiritualidade vai trazer essa força espiritual para a gente. Os estudiosos já provaram isso. Eles fizeram teste com pessoas, viram pessoas passando por essa dificuldade. Tá? Então, por isso a gente tem que cultivar a nossa espiritualidade. Para que essa força interior surja na gente e o momento difícil que a gente for enfrentar não derrube a gente. Tá? Aí ele fala, a participação em grupo espiritual pode ser uma maneira poderosa de desenvolver essa força espiritual. Então, se você tem um grupo que está falando de espiritualidade, de despertar, sem misturar aí, tá, pessoal? Com religiosidade, para adorar deuses estranhos, né? Entidades estranhas. Se você tem um grupo que tá livre assim, tá?
o meu grupo, é o nosso grupo aqui que a gente está fazendo. A gente não está adorando aqui deuses estranhos, nem nada, tá? Então, se você tem um grupo assim espiritual, ele diz que pode ser uma maneira poderosa de desenvolver essa força espiritual. Apoios sociais e troca de experiência com outra pessoa, compartilhar a crença, né, sonhos lúcidos, experiência, pode fortalecer a fé e a conexão espiritual. Então, se você tem um grupo assim, não um grupo que estou vendo muitos grupos até espiritualistas se envolvendo com deuses estranhos aí, entidades estranhas, tá? Até no meio evangélico também a mesma coisa, pessoal, tá? É um grupo para que compartilhe aquela experiência, a fé da experiência do despertar. Então, se tem um grupo assim, isso pode ajudar a fortalecer a nossa fé e a conexão espiritual. Por quê? A experiência daquele irmão, daquela pessoa que passou, pode trazer força para a gente. Tá? De vez em quando aqui eu conto a minha experiência. Então, isso pode servir para outra pessoa, trazer força a outra pessoa. Entende, pessoal? Pode trazer força para a gente continuar nessa jornada. Ele fala, além disso, a atividade, né, comunitária, como serviço voluntário, né, fazer o bem, né, pode proporcionar um senso de propósito e pertencimento fundamentais para o fortalecimento da nossa força espiritual. Então, quando a gente está ajudando o próximo voluntariamente, de coração, então essas coisas, pessoal, principalmente o grupo, né? Se você tem um grupo, você diz, não, vou ajudar aí. Então, por isso que eu abri, tá? Coloquei aí meu Pix aí, para que pessoas pudessem estar participando também, ajudando. Por isso que eu coloquei, tá? Mas eu não estou explorando vocês, tá? Isso se chegarem ao seu entendimento, se vocês querem fazer isso, tá? Aqui é diferente, tá, pessoal? Aqui eu faço isso porque é o que é espiritualidade, tá? Tem como base, tá? Estou pegando a base da espiritualidade dos homens espirituais de Deus. Eles seguiram nesse pensamento do que o nosso mestre está ensinando. Ah, mas, irmão Samuel, mas o grupo aonde eu vou, tudo eles fazem lá diferente e tal. Aí eu não posso falar, tá? Porque são um falso profeta, tá, pessoal? Eles vão agir da forma que ele pensa. E eles vão dizer que isso é de Deus, isso é de Cristo. E vocês aceitam. Você que tem que acordar. Tem que observar o que é que ele está fazendo. Não tem nada a ver com a espiritualidade. É vocês que tem que acordar. Eu estou acordando vocês. Porque esses pastores não vão querer, porque ele está tendo benefício aqui, pessoal. A riqueza que eles tá tendo aí, benefício, ele não vai voltar atrás. Né? Igual como eu fiz aí. Uma igreja que queria pagar salário para mim, eu não aceitei. Estou aqui sem salário nenhum, mas falando as verdades para você da espiritualidade. Entende, pessoal? Cada um vai ter que tomar a sua decisão, tá? Não tem para onde correr. Aí, o que mais, pessoal? O autoconhecimento é um componente crucial para o fortalecimento da força espiritual. Então, sem você trabalhar esse autoconhecimento, a conexão, se conhecer melhor sua emoção, seu pensamento, trabalhar isso, que é a espiritualidade, né? Se você não trabalha isso, né? Trabalhar isso é crucial para fortalecer espiritualmente. Se você não trabalha, como é que você vai desenvolver, cultivar essa força que tem dentro de você? Você não vai cultivar. Talvez até alguns estão aí ateus, vão querer tirar sua fé, matar sua fé. Não tem Deus, não, rapaz. Não, o negócio aí vai querer matar sua fé.
E aí vai matar a sua fé. E aí o que é que você vai ficar fazendo aqui? Sem força, sem fé. Então, quando vir o problema, o que é que vai acontecer com você? Hein, pessoal? O que é que vai acontecer? Enquanto eu estou trazendo força, fé para as pessoas, tem outros trabalhando para matar a sua fé. O trabalho do inimigo, pessoal. Eu sinto muito, mas existe isso aqui nessa realidade, pessoal. E a gente precisa ficar atento a isso, tá? Aí ele fala, ao entender melhor suas emoções, valor e crença, o indivíduo pode se conectar profundamente com a sua essência espiritual. É isso. A gente precisa ter o autoconhecimento dos nossos valores, para a gente se conectar com a nossa essência espiritual. Porque quando você se conectar à sua essência, de lá que vem a força, a conexão com Cristo, com Deus e com a sua espiritualidade. É de lá que vem a força. E aí, quando você se conectar, despertar a consciência, você tem que ir cultivando dia por dia essa força, essa conexão espiritual para que você tenha essa força espiritual, tá? E ele fala que práticas como autorreflexão, terapia, pode ajudar nesse processo, permitindo que a pessoa descubra e cultive a sua força de maneira mais eficaz. Então, pessoal, por que ele fala autorreflexão e terapia? Lembra lá o vídeo de ontem? Qual foi o vídeo de ontem? Foi purificação da alma, né? Então, isso tem a ver com a purificação da alma, pessoal. Tá? Buscar terapia, reflexão de como que você está agindo, as coisas que você está fazendo. Cuidar dos traumas, das emoções. Porque senão você não se conecta à sua essência espiritual. É por isso que tem pessoas que no meu canal aqui está tendo dificuldade. Tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Está tendo dificuldade em ter essa conexão. Porque ela primeiro precisa trabalhar esse lado emocional dela, tá, pessoal? E aconteceu coisa, né? Não sei o que é que aconteceu na sua vida. Traumas, tá? Coisas aí que estão impedindo de você, dificultando de você ter uma conexão com a sua espiritualidade, com a sua essência espiritual. Por isso que tem que ter terapia, autorreflexão, para descobrir e cultivar, para que você tenha como cultivar a força de maneira mais eficaz. Então, a conexão com Deus. Então, tem muitas pessoas que não têm essa conexão com Deus por causa disso, tá, pessoal? Tem gente até que tem raiva de Deus aí, porque aconteceu coisa. Como é que Deus permitiu que acontecesse comigo, tá? Tem gente até que tem essa raiva, tá, pessoal? Porque ela não entende ainda, tá? Mas espero que ela, como é que se diz, desperte a consciência e comece a compreender o jogo que ela está jogando, tá, pessoal? Aí ele fala também outras coisas importantes. A natureza também desempenha um papel importante no fortalecimento da força espiritual. Muitas pessoas relatam que passar tempo ao ar livre em ambientes naturais ajuda a renovar sua energia e se conectar com algo maior. A contemplação da beleza natural pode inspirar o sentimento de gratidão e reverência, que são essenciais para o desenvolvimento da força espiritual. Então, pessoal, a gente ter prática, tá? O ar livre na natureza, a gente ter aquela conexão com ambientes naturais, isso vai renovar nossa energia. Porque a gente está liberando energias negativas e está recebendo energias novas. Então a gente precisa também ter um tempo para isso, tá, pessoal? Eu sei que às vezes o nosso tempo é corrido, mas a gente tem que tirar.
porque faz parte também do trabalho, do processo de conexão com a nossa essência. A gente tirar um tempo para a gente. E para a gente desenvolver essa força espiritual dentro da gente. Então a gente precisa fazer isso, tá, pessoal? Não tem o que fazer, tá? Eu sei que a gente aqui, tem muita gente que trabalha, perde muito tempo, tá, pessoal? Gasta um tempo só para ela ganhar o dinheiro dela para sobreviver aqui, né? Eu sei que tem pessoas aqui assim, pessoal. Mas é isso. Foi a Matrix que preparou isso para você não ter tempo para essas coisas. Você nem parar para pensar em coisa de espiritualidade. Quando a pessoa pensa, vai domingo para a igreja, chega lá, dorme até no banco lá, de tão cansado que tá. Aí nem escutou, aí o pastor, amém, amém, oh, amém. Aí ele acorda, aí volta para casa de novo, vazio, sem trabalhar espiritualidade, sem nada. É isso que a Matrix preparou para a gente, pessoal. E aí, você vai ficar nessa? Como é que vai acontecer? Eu sei que a gente precisa também sobreviver aqui, eu sei. Mas a gente tem coisas maiores ainda, que é essa conexão com a espiritualidade e tá? Para encontrar força aí nas dificuldades. Tá, pessoal? O que mais, pessoal? Ele fala, embora a busca pela força espiritual seja enriquecedora, ela também pode apresentar desafio. Dúvida, medo, insegurança pode surgir ao longo do caminho, dificultando a conexão com a espiritualidade. É importante reconhecer esse obstáculo e abordá-lo com compaixão, né? E paciência, permitindo que o processo de desenvolvimento espiritual ocorra de forma natural e autêntica. Então, natural e autêntica, então, verdadeira, tá? O nosso processo tem que ser verdadeiro, pessoal. E de uma forma natural, não forçado, como algum grupo religioso está mandando você fazer, forçando você. Por isso que aqui eu não forço vocês, pessoal. Aqui eu espero que surja esse desejo natural dentro de você orar, meditar, de buscar, de você estar aqui assiduamente assistindo o meu vídeo. Eu não forço você ficar aqui. Aqui não é religião, tá? Eu tenho até gravado um vídeo aqui falando que eu estou fazendo uma espiritualidade livre. É aquela espiritualidade que Paulo, os apóstolos, Cristo veio trazer, tá? Eu me apoio nesse conceito. Então, e eu já falei aqui, tem até um vídeo gravado eu falando o que é essa espiritualidade livre. Tá aqui no meu canal, tá? Então, não é forçado, tá, pessoal? Aqui é você tomar consciência. É por isso que eu trago perguntas para você ir pensando, tá? Para você, é isso que a gente tem que fazer. Tem que ir pensando para você tomar sua consciência. Se você não quer tomar, eu não posso fazer nada. É a sua decisão. Mas eu tô aqui, por isso que tem muita gente que não quer assistir. Assiste vídeo de todos os outros pregadores aí, dos falsos profetas, assiste, mas o meu não é para assistir. Por que não assiste? Assista. Para você tomar, para ver, refletir sobre as coisas que eu estou falando, para você tomar consciência. Mas por quê? Começa a tocar na alma dessas pessoas e elas não suportam. Tá? Ela começa a se esquivar. Não querem tomar consciência. Querem ficar sem consciência. Então, querem andar na religião sem consciência, fazendo aí tudo que o pastor mandar, talvez até fazendo coisas absurdas, até coisa de comprar carnê, pessoal. Carnê na igreja.
Isso é da espiritualidade? Foi isso que Cristo ensinou? Mas vocês estão fazendo. É isso, vocês querem ficar nessa ignorância e sendo levado por essas pessoas aí. Porque eles querem dinheiro, tá? Pior que esses caras aí, poderoso agora aqui, tá? O dinheiro aí são ricos, tá, pessoal? Por isso que eu nem falo muito, aí não dou nem nome de ninguém, tá? Que talvez o cara desse aí queira me pegar por aí, tá? Ou então me processar alguma coisa, tá? Andar a polícia me prender, alguma coisa aí, tá, pessoal? Por isso que eu nem falo o nome aqui, tá? Eu falo de um modo geral aí da matrix religiosa que foi criada e essas pessoas, esses líderes aí, estão sendo influenciados por esses espíritos aí, tá? Por essas entidades aí que eu até falei aqui num vídeo que é conhecida como como é? As entidades que falou lá, eu me esqueci o nome, como é que se diz? É uma entidade que está no mundo espiritual, dominando a mente aí, controlando aí a maioria desses contextos religiosos. São essa entidade, né? E eu sinto muito, tá, pessoal? E a maioria deles estão sendo levados por essas entidades, tá? Porque quando você não entra na verdade, pessoal, a mentira você viu que é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Cristo fala. Então, você vem falando de espiritualidade e não fala a verdade para as pessoas, esconde verdade também. Então, esses espíritos vai tomar conta de vocês, tá? Então, por que eu não estou permitindo, eu estou me apoiando na verdade? Aconteça o que acontecer, mesmo que eu não tenha benefício nenhum para mim, para não deixar eu ser guiado por esses espíritos. Porque quando os acontecer isso, quer desviar da espiritualidade. Aconteceu com esses líderes aí da maioria. Às vezes o cara até começou sinceramente ali, mas aí por causa de dinheiro, por causa de fama, ele desviou. Então, esse espírito aí entrou aí rasgando, aí começou a colocar aí doutrina, coisa aí que não é para fazer. Carnê, gente inventando um bocado de coisa para tirar dinheiro. Então, entrou esses espíritos aí da ganância, então. O espírito do mamon, né? Em vários grupos, tá? Até no meio espiritualista, que fala de despertar espiritual, entrou também esse espírito. Porque se desviou da verdade. Por isso que mantém a pessoa, mantém a verdade, a autenticidade que ele fala. Mantenha. Você possa sofrer pela verdade, tá? Ai, moço meu, mas aí não vou ganhar nada, eu não vou ter. Sofra pela verdade, mas sofra, mas não deixe ser guiado por esses espíritos, tá? Esses espíritos tá aí que muitos falaram aí, tá? Até como é que se diz? Os crentes primitivos, que eram né? Falaram sobre ele, esses espíritos aí. E ele domina. Então, quem não se apoia na verdade, tá? Você está suscetível a esse espírito começar a colocar engano na sua mente. Então, você não vai receber intuição da verdade. Então, vai receber intuição do engano. É o que está acontecendo, tá? Eu vi até aí que tem até um pastorzinho mirim aí, né? Ele diz que é o profeta mirim aí que está também entrou no engano, o espírito pega. Até um jovem, né? Um adolescente, né? Que ele é um adolescente, né? Eu vi aí que está trazendo engano aí para as pessoas. Aí, tá? É isso. Por quê? Porque não se apoia na verdade. Tá? Então, por isso que mesmo eu não tendo nenhum benefício, o meu apoio aqui está na verdade, para eu não ser usado por esses espíritos aí, tá, pessoal? Então, pessoal, vamos parar aqui, tá?
Eu vou ali fazer uma merenda, daqui a pouco eu volto, tá? Para a gente continuar essa segunda parte, tá, pessoal? Graças a Deus, tá, pessoal? Ó, o ambiente hoje aqui, você viu? Como foi bem gostoso essa primeira parte aqui do vídeo, quando não tem zoada, porque não há interferência. Porque quando fica tendo interferência, né, pessoal, até para eu pegar a intuição, o filho, a espiritualidade me usar, demora. E aqui meu vídeo é de intuição, pessoal. Eu preciso de um silêncio, de uma calma, para a espiritualidade começar a me dirigir aqui nos vídeos. É isso que eu quero passar aqui nos vídeos. Mas aí essas pessoas aqui, tá? Meus familiares, abençoado, para não dizer ao contrário, tá? Começa a atrapalhar, pessoal. Querer atrapalhar aqui o trabalho da espiritualidade. Não faça isso, pessoal, tá? Agora aí, ó, graças a Deus, tá? Não tá aqui tranquilo de manhã, só tá minha mãe e minha irmã aí, tá tudo tranquilo. Então, graças a Deus, fluiu bastante, tá? 56 minutos agora. Eu vou colocar aqui a segunda parte, tá? Na segunda parte a gente vai continuar, espero que seja nessa tranquilidade, tá bom, pessoal? Então, até a segunda parte.